Infelizmente, a palavra de Deus não é prioridade para muitos. Às vezes acordamos no dia, naquela correria, e vamos fazer a nossa lida, e a palavra de Deus acaba ficando para de noite, para depois, e do à noite fica para o outro dia, e do outro dia fica para o outro dia. Por isso que a gente vai ver que realmente a palavra de Deus, ela é tão difícil da gente ler. Ontem eu estava lendo a apostila do curso que a gente está fazendo, e assim, sabe, eu li várias páginas, várias páginas, mas a gente percebe que quando a gente pega a Bíblia para ler, a Bíblia em si para ler, parece que ali é um peso muito grande, é uma dificuldade muito grande, realmente, porque não é uma palavra de homem, é uma palavra de Deus, e causa um peso muito grande sobre a nossa vida, e principalmente o inimigo que nós temos, uma delas é a carne, que não quer de forma nenhuma que nós lemos a Bíblia. A carne, principalmente ela, quando você pega a Bíblia para ler, ela já logo se manifesta abrindo a boca, dando, boquejando, e ali então a nossa mente oscila, vai longe, e a gente, às vezes tem vezes que eu insisto tanto, que às vezes eu me pego dormindo, debruçado em cima da Bíblia, tão difícil que é. De repente eu acordo, começo a caminhar para lá e para cá, às vezes vou lá, lavo o rosto, e a gente vê o quanto é difícil, irmão. A luta é muito grande, é muito grande a luta que nós temos, mas nós não podemos baixar a guarda, nós temos que realmente lutarmos com todas as armas que Deus nos deu, pedirmos a Ele a sua graça, para que a gente possa realmente vencermos as nossas dificuldades, e cansaço físico, às vezes depois de um dia de trabalho, eu sei como que é difícil, irmão, não é fácil, principalmente depois de um dia de trabalho, aquele serviço cansativo, e a gente chega em casa, meu Deus, o sofá parece que olha para a gente olha para o sofá, Jesus, se a gente não tiver realmente um posicionamento, a gente acaba se entregando, mas como Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é muito importante, não é quantidade de leitura, mas que você possa pelo menos meditar num versículo durante o dia, num versículo que se quer, escreve ele na tua mão, escreve ele no papel, coloca no bolso, vai trabalhar com aquele versículo, daqui a pouco, na hora que der um tempinho, você tira ele, lê, volta de novo, e você vai ver como que é bom isso para a nossa vida. Isto justamente, minha irmã, é importante, é muito bom isso. Uma certa feita, um grande pregador disse, alguém perguntou para ele, quanto tempo o senhor ora? Ele falou sobre a oração, ele falou, olha, eu não oro mais do que 15 minutos, mas eu também não fico menos do que 15 minutos sem orar. Olha que interessante, é muito interessante, o que ele está querendo dizer? Em todo tempo, uma certa feita, eu não me lembro qual que é um pregador muito famoso, que ele, assim, veio um homem de Deus muito abençoado na cidade onde ele estava, e ele queria saber, por exemplo, assim, qual era o segredo daquele homem de Deus. Então um dia ele pegou e escondeu debaixo da cama dele, e de repente assim à noite ele via que o homem vinha, deitava e dormia, ele não fazia oração nem nada. E aí justamente esse homem, ele perguntou para esse homem, mas quanto tempo o senhor ora, porque o ministério do homem era uma bênção, ele levou milhões de almas ao Senhor. E ele disse, olha, eu não oro mais do que 15 minutos, mas também não fico menos do que 15 minutos sem orar. Ou seja, em todo tempo, ajoelhado, deitando, te levantando, te caminhando, em todo momento, nossa mente deve estar voltada para o Senhor. Eu me lembro da minha conversão, principalmente quando a gente é novo na fé. Eu acredito que você também já passou por isso, que de repente a sua mente ela está ligada todo momento no trono.
e você está ali, né, agradecendo a Deus, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor pela conversão, e de repente, quando a sua mente vem desviada, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus, ele te arrasta novamente, dizendo: olha, você está indo para o caminho errado. E aí você volta novamente. Me lembro um dia abastecendo, e aí de repente chegou uma caminhonete, e estava aquele som alto, e a nossa mente, ela absorve tudo, irmão, tudo, né? A nossa mente, querendo ou não, ela absorve. E de repente aquela música, né, secular, e de repente abastecendo, e o calcanhar começou. Daqui a pouco a ponta do pé. E assim, terminei de abastecer, o carro foi embora. E aquela música ficou na mente. E eu lá, encostado na bomba, sem perceber, o calcanhar batendo, a mente cantando aquela música. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus me deu uma chacoalhada, dizendo: aonde você vai? Para onde você está indo? Isso já não faz parte mais da tua vida, da tua história. Eis que tudo novo se fez. Então, ou seja, abandona isso, volte a teu pensamento no trono. Então, realmente nós temos uma batalha, irmãos, uma batalha muito grande, né? Muito grande mesmo, conosco mesmo, às vezes, que é necessário nós estarmos sempre nos pés do Senhor. Assentadinho mesmo no seu lugar, abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Amém? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Eu quero falar justamente sobre essas batalhas que nós temos na nossa vida. E eu quero tirar aqui, através desse versículo, um ensino para nós, um ensino para mim e para você, que tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa vida. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Amém? Está escrito: então Satanás quis causar desgraça a Israel, e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Versículo 2: façam uma contagem de todos os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam um relatório para mim. Disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército. Versículo 3: mas Joabe respondeu: que o Senhor multiplique o número desse povo por 100, ó rei meu senhor. Toda essa gente não seria composta de servos do meu senhor? Então por que nos pede para fazer isto? Por que o rei quer fazer culpa sobre Israel? Trazer culpa sobre Israel? Amém? Somente esse versículo. Tem também, lá em 2 Samuel, vai falar também um pouco sobre esta passagem. E eu quero falar sobre: não deixe Satanás encher teu coração. Nós temos um inimigo que ele está 24 horas ao nosso derredor. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que todos nós aqui já sofremos e sofreremos e sofremos. Já tivemos sofremos e sofreremos ataques pelo inimigo. Ele nunca cessa, ele nunca descansa. Ele não é um ser igual nós, corpo físico, carnal, aonde ele sente canseira, enfado. Às vezes eu oro a Deus dizendo: Senhor, o meu inimigo é invisível, e como eu irei lutar contra um inimigo invisível, da qual eu não vejo, Então, realmente, nós precisamos ater para as palavras de Deus e usar estas armas. Em 2 Coríntios, não me lembro, o versículo fala que as nossas armas não são carnais, as nossas milícias ou nossas armas, não são carnais, mas são poderosas em Cristo para a destruição de fortaleza. Precisamos entender que se ele conseguiu atrair uma terça parte dos anjos a seu favor, se ele conseguiu derrotar grandes homens de Deus, fez com que grandes homens de Deus saíssem da direção
e aproveitando as fraquezas. Então imagine nós, imagine eu e você, imaginemos nós, que muitas das vezes, ao achar que está tudo bem, que nós estamos empregados, que nós estamos, ou seja, não estamos bem de saúde, mas de repente a gente acaba entrando numa vida de marasmo, a nossa mente começa a estar cauterizada, já não sente mais aquela necessidade, 10:4, e então, ou seja, a gente começa a entrar por um caminho perigoso, o caminho perigoso, o caminho do formalismo, o caminho da religiosidade, o caminho da qual nós não percebemos o risco que estamos correndo, indo para caminhos errados, e não percebemos, irmão. A nossa luta é contínua, irmão. Nunca baixe a arma, nunca baixe a guarda, aliás, nunca baixe a guarda. O inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Aqui nesta passagem, Davi, ele ainda estava em guerra. Davi ainda estava em guerra, logo após que aconteceu a situação em questão de Batseba, passa-se uns anos, e Davi agora permite que Satanás encha o teu coração de algo. Ele queria saber, em questão de quantos que eram os soldados ou os povos que estavam ao seu mando. Ele queria saber a quantidade de povo que estava ao seu mando. Ele, como rei, ele poderia fazer, mas ele fez de forma errada. Aquela intenção dele de contar as pessoas não era realmente uma intenção boa, mas a Bíblia vai dizer sim que o próprio Satanás encheu o coração de Davi. Você vai ver em algumas outras linguagens que o próprio Satanás encheu o coração de Davi. O diabo, ele não respeita a idade, não respeita posicionamento, irmãos, ele não respeita grau de intelecto, se você tem um doutorado, bacharel, mestrado, se você é um juiz, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um político, se você é um presidente, ele não respeita nada disso. Ele não respeita nós porque nós temos uma carteirinha de membro. Ele não respeita nós porque nós estamos na igreja já faz 40 anos. Ele não respeita nós por causa disso. Ele não vê nós dessa maneira, irmão. E outra, ele não sente canseira igual nós, que nós somos falíveis, nós somos carne, e nós temos essas fraquezas, e ele aproveita dessas fraquezas para que ele possa ganhar terreno e agir com as suas artimanhas. E então nós precisamos estarmos sempre aos pés do Senhor, atentos, para que nós possamos vencer as suas artimanhas. Olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nesse episódio permitiu que Satanás encontrasse brecha na sua vida, dentro do seu coração. Um homem a qual realmente era reconhecido, até hoje, reconhecido por Israel, respeitado como um rei, e então, ou seja, um homem segundo o coração de Deus, e de repente Satanás ainda conseguiu achar uma brecha no coração dele, para que pudesse ali realmente fazer um estrago. Então você percebe que ele não respeita nós porque nós somos reis, porque nós somos pastores, ou ministros, ou membro, ou diácono, ou seja o que for. O inimigo não precisa de uma porta escancarada, basta apenas uma pequena fresta, basta apenas uma pequena fresta que realmente é a oportunidade que ele precisa. A oportunidade que ele precisa não é uma porta escancarada, não é uma porta que larga, mas é uma pequena brecha. Você já percebeu quem vai cunhar, cavar enxada, então faz-se um racho no cabo dela, e ali então você já cunha, ela é desse jeito. E então, através daquela brecha, crava-se a cunha e bate, e a cunha vai entrando e vai abrindo aquela brecha. Então, ele só precisa de uma brecha, uma pequena fresta. O resultado foi tragédia, orgulho, incredulidade e desobediência trouxeram juízo sobre Israel. Olha, eu quero falar aqui 3 pontos importantes, irmãos, sobre
este tema, não permita que Satanás encha teu coração de engano. Então eu quero falar primeiramente sobre Satanás enche o coração de orgulho, quando ele não consegue, ou seja, é perigoso o orgulho. Nada disso é bom, irmão. Satanás não tem nada para dar de bom para nós, nada que ele faz é bom. Aparentemente, aquilo ali que Davi estava tentando fazer, aparentemente parecia ser bom, mas Satanás usou aquilo ali, por causa da intenção do coração de Davi, que era mal. Naquele momento ele usou aquilo ali, para que ele pudesse cumprir, ou seja, lançar suas artimanhas. Segundo ponto, que é, Satanás enche o nosso coração de incredulidade. Existem aqueles irmãos que infelizmente já não creem mais nada, e a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque muitas das vezes, assim, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não aplicamos e não procuramos entendê-la, escute isso, leia lá, eu não me lembro a passagem em Mateus, é um dos evangelhos, fala a respeito do semeador, e fala a respeito que porque a pessoa não aplica em entender a palavra, ele dá brecha para o diabo vir arrebatar a palavra do coração da pessoa. A pessoa fica infrutífera, ela perde completamente. Irmãos, é a mesma coisa de nós estarmos aqui e de repente eu estar falando e a tua mente, irmão, a tua mente está vagando por lugar, sabe a voz de quem está pregando, é aquela voz lá no fundo, você não consegue entender nada, você passa o culto, acabou o culto, você volta para casa vazio. Por quê? Porque você não aplicou o teu coração de procurar entender a palavra. E quando nós não fazemos isso, Satanás ele tem a liberdade de pegar e arrebatar a palavra de dentro do nosso coração, para que nós não venhamos crer e ser salvos. A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17, não falha a memória, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vai perceber, em Hebreus na verdade, então é importante a gente aplicarmos isso. Então a incredulidade. E terceiro ponto, o coração, aonde Satanás coloca a desobediência dentro de nós. Então esses 3 pontos que nós iremos trabalhar dentro desses 30 minutos, amém? Eu sei que é pouco, mas vamos aqui procurarmos da melhor forma possível deslanchar aqui em questão disso que nós queremos colocarmos aqui para nós. Primeira coisa, lembre-se de uma coisa: quando dependemos de números, cargos, dinheiro ou título, damos espaço para o diabo. Quando nós dependemos de tudo isso, irmão, é a mesma coisa de nós abrirmos espaço para o diabo. Nós não dependemos disso para que a gente possa falar de Jesus, vivermos para Cristo. Nós não dependemos de cargo, nós não dependemos de títulos, nós não dependemos nada disso. Isso, irmão, nada disso vai te levar para o céu. Pelo contrário, o título vai te trazer mais responsabilidade. É só isso, né? Às vezes as pessoas me chamam, pastor, eu não me sinto nenhum tipo de orgulho em questão disso. A minha alma fica cheia de soberba em questão, pastor, né? Nossa, eu sou um pastor. Não me sinto nada disso. Pelo contrário, quando eu estou dentro do meu quarto, nas minhas batalhas, só Deus sabe o quanto eu choro por esse título, porque eu nunca pedi ao Senhor para ser isso. Mas quando o Senhor tem na nossa vida, não é independente da nossa vontade. Esse tempo atrás eu estava falando para minha filha, perdoa, mas você nasceu, você é filha de um pastor. A verdade é essa, porque muitas das vezes a batalha é grande. Então, em questão de título, em questão nada disso, a gente vai perceber dentro da história da Bíblia, em que quando Nabucodonosor, olha só, Daniel capítulo 4, versículo 30, nós estamos falando a respeito do orgulho, amém? Do orgulho. Então você vai perceber que quando Nabucodonosor conquista aquela cidade, a Babilônia conquista todas as nações, destrói o templo de Deus, queima, leva tudo preso, para a Babilônia. Um dia, Nabucodonosor, olhando para o tamanho do seu reino, ele falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha, olha só, magnificência.
Naquele momento que Nabucodonosor disse isso, a Bíblia vai dizer que Deus, ele arrebatou o sentido de Nabucodonosor de tal maneira que ele foi pastar 7 tempos, 7 anos com os animais. Deus fez com que ele tirasse aquela mente de rei, colocasse uma mente de animal, fez ele pastar juntamente com os outros animais. E aí depois de 7 anos, a mente dele volta. Imagine, irmão. Imagine nós, irmão. Hoje a gente vai ver, hoje eu vi uma cena, eu falei, Jesus, isso é uma abominação. Pessoa querendo ser uma cabra, querendo ser uma ovelha. Meu Deus, é uma abominação que nós estamos vivendo hoje. Uma pessoa com a corrente cheia, o cara andando de 4, vestido de cachorro e achando aquilo o máximo. Fazendo na sua sã consciência. Nabucodonosor foi levado ou seja, inconscientemente, porque Deus queria tratar com ele a respeito disso. Agora você percebe, irmão, uma pessoa consciente, irmão, pegar e fazer todo aquele aparato, ir lá no morro e viver no meio das cabras, dizendo eu sou uma cabra, comendo grama, irmãos, é uma coisa absurda. É os dias que nós estamos vivendo, irmão. É os anos a qual nós estamos vendo coisas que outrora a gente nunca imaginaria de ver. Eu imagino esta geração nova de hoje, que futuramente daqui uns 20, 30 anos irão casar, ter filhos. Como será o mundo futuramente, irmãos? Quando Deus arrebata a mente de Nabucodonosor, porque ele dizia isso, né? Ou seja, olha a grandeza que eu edifiquei, olha tudo aquilo que eu conquistei, eu. Aí Deus falou, quero mostrar para você que não foi nada você, foi tudo eu, Senhor. E aí pega a mente dele, arrebata, coloca uma mente de um animal e ele vai pastar. Depois de 7 anos, daqui a pouco, imagina a boca cheia de grama, ele, mas o que eu estou fazendo aqui? Cai na mente dele. Aí ele fala, opa, verdadeiramente. Ele lembra da sua arrogância, lembra daquele momento em que ele se auto-engrandeceu. E aí então ele diz, verdadeiramente Deus reina no céu e ele reina na terra. Quem não se lembra de Herodes o Grande? Herodes o Grande, eu não me lembro se é Herodes, eu acho que é Herodes mesmo, que quando ele estava tendo um discurso, e aí de repente eles diziam, é a voz de Deus, lá em Atos dos Apóstolos. E aí naquela mesma hora, ou seja, né, a Bíblia vai dizer naquela mesma hora, mas aconteceu que o que aconteceu com ele? Foi comido de bicho, não deu glória a Deus. Essa voz não é voz de homem, é voz de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes, ou seja assim, não é errado a gente dar um elogio, mas de repente aquela pessoa que quer elogiar, levar a pessoa lá em cima, toma cuidado. Porque talvez nem todos elogiam, aquele elogio de repente começa a ser uma coisa muito exagerada. De repente o inimigo está usando aquilo para de repente tirar o seu foco de realmente mostrar quem você é. Um servo inútil, nós somos um servo inútil, irmão. Inútil ainda porque nós não fazemos nada mais do que aquilo que o Senhor nos manda. E às vezes nem fazemos aquilo que o Senhor nos pede. Então nós precisamos tomar cuidado em questão, porque o inimigo, ele enche o nosso coração de orgulho. O coração cheio de si mesmo não tem espaço para Deus. O coração cheio de si mesmo, irmão, infelizmente, Deus não consegue entrar, Deus não tem espaço ali. E a gente precisa tomar realmente esse entendimento, porque o diabo, irmãos, ele tenta de todas as formas sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Eu olho às vezes para mim, irmãos, e eu falo, Jesus, tem misericórdia, que isso nunca venha subir no meu coração. As pessoas dizendo, pastor, como a igreja está abençoada, que culto abençoado. Falo, irmão, tudo é do Senhor, nada é meu. Tudo que eu coloco a mão eu só destruo. E a verdade é essa, irmão, que quando nós colocamos a mão em alguma coisa, a tendência nossa é só destruir. Mas quando nós tiramos a mão e deixamos Deus colocar, e Deus está à frente, irmão, aí realmente, o nome do Senhor há de ser glorificado.
A gente precisa sair de cena, a gente precisa estar atrás do Calvário, porque realmente quem precisa ser visto é o Senhor dos Exércitos. Napoleão Falcão, é esse mesmo, uma certa feita, irmão, ele estava muito famoso na época, ele estava no ápice do seu ministério, e de repente todos os lugares que ele ia pregar, havia uma moça que sempre estava sentada ali na frente, nas primeiras cadeiras. E um dia ele ficou muito incomodado e ele pegou e percebeu que aquela moça, ela começava a olhar em questão dos lugares que ele ia pregar e sempre estava ali. Um dia aquela moça chegou e deu uma cantada nele. E ele percebeu que aquilo ali nada mais, nada menos era do que um laço do inimigo para derrubar ele. Então o diabo, ele arma sua cilada, os seus meios, ele forja a forma para que a gente venha cair, irmãos. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o coração cheio de si mesmo não tem espaço para o Senhor, não tem espaço para Deus. E nós precisamos tomarmos cuidado, porque isso é algo de nós, né? Isso é algo do ser humano, algo de nós. Porque quando Paulo estava numa certa cidade, eu acho que era Filipos, não me lembro ao certo, aonde Paulo fez um milagre, eles pegaram Paulo e Barnabé e começaram a levantar para cima, dizendo, aqui é o Apolo, né? Dizendo os deuses, né? O Apolo e outro Deus, chamando Paulo e Barnabé de Deus. E eles pegam e faz o povo parar com aquilo, dizendo, olha, nós somos homens comuns como vocês. Pedro, uma certa feita, depois que ele operou, assim, através de Pedro, que operou aquele grande milagre na vida daquele coxo, quando entrou no templo, que ele diz, vocês estão admirados de ver esse coxo que está aqui andando? Vocês estão pensando que é algo sobre nós? Não é nada sobre nós, é sobre aquele que vocês crucificaram, Jesus o Nazareno. Então nós devemos realmente entendermos que o diabo, quando ele não te dá uma rasteira, ele quer te elevar. Ele quer te levantar o seu ego, quer fazer com que você se sinta o autossuficiente, capaz. E a gente realmente, é nessa hora que nós vemos uma queda. Porque quando nós enchemos o nosso coração de nós mesmos, Deus, não há espaço para Deus. O capítulo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, vai dizer o seguinte, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha que coisa tremenda. Então, ou seja, o tempo de exaltação de Deus sobre a nossa vida vai chegar. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Davi, quando ele estava lá pastoreando as ovelhas, irmão, é tão tremendo, porque é o seguinte, enquanto ele estava lá longe do holoforte, do pai, da família, mas estava diante dos olhos de Deus, ele estava edificando um altar a Deus, e Deus estava lá na frente, preparando um altar para que ele pudesse ser exaltado no tempo certo de Deus. Enquanto ele estava ali edificando um altar no oculto, Deus estava preparando uma rampa para que ele pudesse subir, para que o nome do Senhor fosse glorificado através de Davi. Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, Saul viu o gigante, ficou com medo, achou o gigante muito grande. Mas Davi, hoje colocaram uma frase, achei até interessante, né? Porque quando Saul viu Davi, viu o tamanho do gigante. Mas Davi viu como ele era grande no sentido de acertar ele. Que interessante isso, né, irmão? Enquanto alguns vê o tamanho do gigante como se fosse uma ameaça, o outro vê como se fosse um alvo fácil de acertar. É tremendo isso. E aí, enquanto Davi está lá, adorando a Deus no oculto, Deus está preparando uma rampa, um lugar onde ele vai ser exaltado diante de todos os olhos, diante de todos os homens. Então você vai perceber que humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Isso é muito importante. Então, primeira coisa, nós precisamos tomar cuidado sobre o orgulho dentro do nosso coração. Segunda coisa, a incredulidade. Incredulidade, irmãos, pode haver, de repente, ao decorrer da nossa caminhada da fé.
a gente pode entrar por esse caminho. A gente já não acredita em mais nada. A gente vem nos cultos, a gente ouve a palavra, a gente dá glória a Deus, mas de repente o nosso coração está incrédulo. Minha irmã, é a mesma coisa. É porque a incredulidade leva a nós à apostasia. Sim, justamente. 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 E olha que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Agora você imagina, irmãos. Imagine eu e você, Deus dando testemunho de mim e de você, diante dele. Satanás tentando você e de repente Deus fala, pode ir lá, o Alessandro, servo bom, fiel. Daqui a pouco, irmão, o inimigo se levanta, daqui a pouco, imagine a vergonha que o Senhor não fica. É claro, irmão, a presciência de Deus, jamais Ele irá fazer isso. Ele, com a sua presciência, sabia que Jó, irmão, Jó era um homem único, diferenciado. Cada um de nós somos tentados e provados naquilo que nós podemos. Jó realmente era um homem que a Bíblia vai dizer, era íntegro, sincero, temente a Deus, desviava do mal. Era um homem que tinha qualidades. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não falou nada, não pronunciou nada contra o Senhor. Então nós precisamos realmente, a incredulidade, às vezes ao decorrer da caminhada da nossa fé, a gente vai perdendo. A gente já não, o pregador está pregando daqui a pouco, quando a gente é novo na fé, novo convertido, o pregador está pregando, já percebeu o quanto a gente fala amém? A gente gosta de falar amém, 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 eu creio, ô glória, eu tomo posse, eu recebo a minha vitória. E de repente os anos vai passando, irmão, daqui a pouco a mensagem já não mexe mais conosco. A palavra já não traz mais o efeito que traria. É claro, irmão, porque infelizmente nós, querendo ou não, ao passar dos anos, a gente vai envelhecendo, no sentido até espiritualmente. A gente vai esfriando, mas a gente nunca pode, irmão, deixar em questão da gente entrar por um lado crítico, por um lado realmente perigoso, que é a incredulidade. E Satanás, ele lança isso no nosso coração. Ele vai semeando, olha a tua vida, nada muda, nada acontece, entra ano e sai ano, você continua a mesma coisa. Você ora, você jejua, você busca, e de repente Satanás pode usar esses argumentos, irmão. Agora, se você dá uma vasculhadinha na tua vida, de repente você quer viver o sobrenatural de Deus, mas você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não busca a Deus, é claro, irmão, aí é fácil da gente compreender, entender a nossa cercania. A gente precisa olhar para nós, De repente nós estamos em falta. Então, se você está orando a Deus, vivendo, procurando viver cada dia, irmãos, depois de repente dá uma tropeção, levanta, chacoalha a poeira e vai, segue em frente. Deus quer ver isso em nós. Deus não quer ver em nós perfeição, Deus quer ver em nós persistência, sempre persistirmos. Às vezes eu fico com muito medo de conversar com algumas pessoas. Eu vou tirar o exemplo da nossa irmã Luciana Barbosa. Quando ela batizou, que ela ainda continuou fumando, um dia eu fui na casa dela, ela já chegou soltando os cachorros em cima de mim. Pastor, já não vou mais para a igreja, não, vou largar a mão, dia que eu não consigo parar de fumar. E aí eu peguei e falei, irmã, pera aí que eu vou ministrar isso aí para o teu irmão, depois nós vamos sentar e vamos conversar, tá bom? Fique tranquilinha, fica calma aí. E aí então, ou seja, se a pessoa, quando ela perde a credibilidade nela mesma, irmão, lembre-se que a Bíblia vai dizer, amarás o teu próximo, mas como? A ti mesmo. Nós precisamos amar a nós. Nós precisamos amar o nosso próximo, mas como a nós mesmos. De repente nós queremos ajudar o nosso irmão, mas de repente você está derrubado. Como um cego guiará outro cego? Como um que está caído vai levantar o que está caído? É claro que a gente precisa realmente da graça de Deus. E aí eu falei para ela, minha irmã, espera aí, minha irmã, vamos sentar. Minha irmã, o que está acontecendo? Pastor, eu não consigo, está difícil. E assim, irmãos, eu
eu nunca peguei e falei nada com ela em questão disso, mas a casa dela é pareada da minha, e quando ela ia dar uns traguinhos na área, o cheiro da fumaça de cigarro ia lá dentro de casa, e eu falava lá, tadinha, irmã, tá fumando, mas eu nunca falei, só orei por ela, falei, vou orar. E no dia que ela chegou soltando os cachorros assim de mim, eu falei, não, minha irmã, eu falei para ela, eu já sabia de tudo isso, minha irmã, mas, minha irmã, não desiste não. Aí eu peguei o cigarrinho dela, peguei e coloquei diante dela, falei, minha irmã, olha o tamanho da senhora, olha o tamanho desse merdinho, desse cigarro, que tá uma coisinha pequena, o tamanho de uma mulher dessa vai ser derrotada por uma coisinha desse tamaninho aqui. Cria atento, mulher, cria atento, vai orar, vai dar certo, minha irmã, não desiste não. E aí então, ou seja, ela, depois de um tempo, ela deu testemunha aí, dizendo, em questão que ela conseguiu vencer. Então, a gente precisa, porque a incredulidade, de repente, passa a atuar na nossa vida. Não, pastor, eu já não quero mais, não quero mais nada, não, vou desistir. E aí, meu irmão, é perigoso isso. Quantas pessoas estão nesse sentido, nesse pensamento, desistindo de si mesmo, desistindo porque de repente, irmão, no meio da caminhada veio tropeçar, veio ter lutas, veio ter dificuldade. Nós não podemos, irmão, lançar a mão no arado e olhar para trás. A nossa caminhada é só de ida, amém? Não importa, irmão, se nós vamos chegar lá em cima cheirando fumaça. Como alguém diz, importante, ou seja, irmão, que a misericórdia de Deus vai estar sobre a nossa vida se nós perseverar até o fim. No céu não entra porque você é perfeito, porque eu sou perfeito. No céu entra porque nós arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No céu não é porque eu sou bom, não é porque eu não erro, porque eu não falho, porque, irmão, meu Deus do céu, irmão, quando eu olho para dentro de mim e falo, Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda a me libertar do eu, de mim mesmo, porque, irmãos, é uma luta contínua, uma batalha todo dia. E se nós não tivermos os pés do Senhor, jamais nós iremos conseguir. Então, Satanás enche o nosso coração de incredulidade. Joabe advertiu Davi, mas ele não deu ouvidos. Joabe disse, olha Davi, por que você quer fazer isso? Qual que é o objetivo disso? Você não sabe que todo reino é seu? Você é rei. Mas ele ignorou, ou seja, essa advertência. A incredulidade fecha os ouvidos para a voz de Deus e para os conselhos sábios. A incredulidade fecha os nossos ouvidos para a palavra de Deus e os conselhos sábios aí das pessoas que estão à nossa volta. Todos nós, irmãos, em momentos da nossa vida nós precisamos de conselho, irmão. Não existe ninguém, em Provérbio vai dizer que aquele que pede conselho, ele é sábio, porque nos muitos conselhos há sabedoria. A gente precisa, irmão, pedir conselho, vou fazer tal coisa, ore a Deus, pede um conselho para pessoas realmente que você olha na vida da pessoa, é uma vida ilibada, uma pessoa que realmente tem uma vida com Deus. De repente vai fazer alguma coisa, vai pedir conselho para uma pessoa que é pior do que você, que está na vida espiritual pior. Então nós precisamos realmente tomarmos cuidado, porque a incredulidade fecha os ouvidos para Deus e para os conselhos sábios. Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai falar isso. O Espírito Santo, Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai falar a respeito disso, tá bom? A incredulidade que fecha os ouvidos para a voz de Deus e para os conselhos sábios. Agora, o Espírito Santo fala, mas muitos ignoram. Quando rejeitamos a palavra, abraçamos as sugestões do inimigo. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus fala, irmão. Eu vou usar um exemplo aqui de mim esses dias. Esses dias atrás, meu irmão Rogério, uma benção, e ele gosta muito de cachorro, ele gosta muito daqueles cachorro caçador tal. Eu já não sou muito fã de cachorro, irmão. Gosto, mas tem em casa, mas não sou. Se tiver bem, se não tiver, amém. E ele estava com a intenção de pegar uma cachorra de cria para pegar e dar os cachorrinhos, tudo e tal. E ele falou para mim assim, André, será que você não poderia deixar lá na roça essa cachorra, tal, para dar aqui? Eu falei, rapaz, não me leva mal não. Eu não vou permitir, porque vou ter uma responsabilidade com essa cachorra. Vou ter que estar indo lá, dando ração para ela, cuidando dela, ou seja, limpando a sujeira. Então eu acho que para mim, nesse momento, não dá, meu querido.
E eu percebi, irmãos, que ele ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco ressentido por causa disso. E aí, passado alguns dias, eu dobrei o joelho. Primeira coisa, irmão, que veio na manhã, eu não pensando em nada, daqui a pouco eu pensei nele. Na hora que na hora que veio aquela voz, aquele nome do meu irmão, a imagem do meu irmão, na hora eu falei assim: Jesus, eu sei o que o Senhor quer falar comigo. Peguei o celular e falei: meu querido, está tudo na benção, o Senhor não está falando mais comigo, o que está acontecendo? Ele falou: não, meu querido, está tudo na benção, pode ficar em paz. Mas graças a Deus, aí eu tirei aquele negócio da minha consciência. A gente precisa realmente procurar ouvir a voz de Deus. O Senhor fala conosco, mas muitas das vezes nós não queremos ouvir o Senhor a falar, porque às vezes aquilo que Deus pede para nós é um conserto, é mudança, e nós não queremos ouvir Deus. Às vezes nós ouvimos Satanás: fica assim mesmo, não fala tudo não, faz desse jeito também. E aí a gente: é mesmo, não vou falar, não vou dar o braço a torcer. E aí a gente está ouvindo quem, irmão? Enquanto Deus está falando, está tocando o coração: não, vai lá, fala com ele, perdoa ele, tal. E aí de repente a outra voz fala: não, mas ele machucou você, não, mas foi ele que começou, não, larga a mão. E aí, ou seja, essas duas vozes falam no nosso ouvido. Agora, quem nós iremos ouvir? É importante nós discernir a voz de Deus, irmão. De repente a gente está ouvindo a voz do inimigo, estamos deixando de ouvir a voz de Deus e ouvindo a voz do inimigo. Então, ou seja, é muito importante. A incredulidade vai entrando no nosso coração e nós começamos a entrar pelo estreito, né, por um caminho muito perigoso. Então, ou seja, quem não crê na palavra de Deus acaba acreditando nas mentiras do diabo. Quem não acredita, irmão, quem não crê na palavra de Deus, vai começar a dar crédito à mentira de Satanás. E nós precisamos, irmãos, discernir através da palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus precisa nortear a nossa vida. Nós precisamos ter o senso de direção através da palavra de Deus, o filtro do Espírito. Nós precisamos ignorar a voz do inimigo e começar a ouvir mais a voz de Deus. Aquele hino que fala: eu preciso calar muitas vozes, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. É o que hino bonito, irmão. Vai lá, meu querido, Deus te abençoe, viu? Aquele hino é muito bonito demais e é uma verdade, irmão. Nós precisamos calar todas as vozes, menos a do Senhor. Se nós aprendermos a discernir a voz de Deus, irmão, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você vai, aleluia, muito longe. Deus te levará para lugares que você nunca imaginou, irmão. Nós precisamos procurarmos ouvir a voz de Deus, amém? Porque quem não crê na palavra de Deus acaba acreditando nas mentiras do diabo. Tome cuidado, irmão, tome cuidado, porque Eva ouviu a palavra de Deus, mas preferiu dar ouvidos à serpente. Ela até ouviu a palavra, mas ela preferiu dar ouvido à serpente, obedecer à serpente, a voz do inimigo. Então nós devemos tomarmos muito cuidado, amém? Terceiro e último, desobediência, irmão. Desobediência, que vai falar do versículo 7 até o versículo 14, de 1 Crônicas. 2 Crônicas. O pecado de Davi trouxe juízo sobre todo Israel, irmão. A desobediência é algo perigoso, porque ela, além de prejudicar nós, prejudica também aqueles que estão à nossa volta. Sabia disso? Porque é o seguinte, olha, imagine você, Luizão, que você começa a falar com a Beatriz, dizendo o seguinte: olha, Beatriz, filha, não entra por esse caminho desse relacionamento, ou desse namoro, ou desse casamento. Eu estou percebendo que não é bom para você. Não, pai, mas eu quero, não, mas eu vou, e é isso mesmo que eu estou decidido. Só que é o seguinte, você vai perceber que a desobediência, primeiro, já desobedeceu o pai, já está indo contra os princípios do pai. E aí então, chega lá na frente, o negócio dá errado mesmo. Para quem vai sobrar? Para quem vai sobrar? Filho nunca cresce, a verdade é essa, irmão. Filho nunca cresce. Casou, está morando lá em São Paulo, mas daqui a pouco deu problema lá. O que acontece? Você também é machucado, você é ferido, você também recebe ali as retaliações dos problemas, das situações. Então, realmente, nós precisamos muito, irmão, muito mesmo,
em questão de nós procurarmos obedecermos. Obedecer é melhor do que sacrificar. A desobediência nunca afeta só o indivíduo. Adão pecou e todos sofreram. Olha só, irmão, através do pecado, todos, irmão, através do cidadão lá, todos nós, os animais, tudo. Sim, isto. Justamente o monte lá, né? O monte das bênçãos e o monte das maldições. Então, se vocês procurar obedecer, as bênçãos seguirão vocês. Pode ficar em paz. Quem obedece não precisa correr atrás de bênção, irmão. Quem obedece às bênçãos que se quiserem ser abençoada, vai ter que correr atrás de você para ser abençoado. Então, ou seja, fique tranquilo, descansa em Deus. Amém? Então a desobediência é algo realmente que não afeta somente um, mas afeta a todos. Lembra de Acã? Acã realmente, infelizmente, devido à sua desobediência, colocou lá tantos soldados mortos, tantas mães que ficaram sem tantas mulheres que ficou sem um marido, tantos filhos que ficou sem um pai. Então realmente isso é muito perigoso. Quando cedemos, nossas famílias e ministério pagam preço. A única forma de fechar para a porta do inimigo é obedecer a palavra, irmão. Obedeça a palavra, irmão. Tenha as palavras como regra e prática de fé na tua vida, irmão. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra. Contra a palavra não se há argumento. Contra a palavra não tem como dar errado, irmão. Se nós estivermos em Cristo, na palavra, através da palavra dele, ele estiver em nós, meu irmão, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Mas esse tudo não engloba aquilo que é da minha vontade para gastar nos meus próprios deleites. É tudo no sentido da vontade de Deus, na direção de Deus. Porque quem está em Cristo, irmão, não vai pedir algo para se autopromover, para se autossatisfazer o seu ego, a sua vontade. Ele vai pedir algo para levar o nome do Senhor a ser glorificado. Se ele tem desejo de pregar, Senhor, me use na pregação para que o teu nome seja glorificado. Se ele deseja ensinar, ele diz, Senhor, faz com que eu seja um ensinador da tua palavra para que o teu nome seja glorificado, não para que o seu eu seja massageado ou elevado. Então nós realmente entendemos que esse perigo, essa desobediência traz um perigo constante, não só para nós, mas toda a família. A desobediência abre portas que só a obediência pode fechar. A desobediência abre portas que só a obediência pode fechar. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, irmão. Que benção! Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Agora, nós não podemos fazer o contrário. Resistindo a Deus, sujeitando o diabo, nós precisamos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Saul desobedeceu a Deus ao poupar Agag e o melhor do rebanho, irmãos. Olha só, quando Deus fala para Saul, em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 22 ao 23, ele dá uma ordem para Saul, dizendo o seguinte: olha, Agag era um rei muito mau, ele afligiu o meu povo, matou mulheres. Agora o seguinte, Israel está estabelecido, pega o soldado, o exército vai lá e extermina tudo. Às vezes eu fico perguntando, alguém perguntou para mim, mas por que Deus permite matar criança? Por quê? Porque é o seguinte, irmão, as crianças poderiam crescer e vingar a morte dos seus pais. Deus, ele é soberano em tudo aquilo que ele faz. Então, ou seja, dá uma ordem para Saul, vai lá, destrói tudo, mata o rei, mata os animais, mata a criança, até o velho, mata tudo. E aí de repente Saul poupa o rei e os gados. Aí quando Samuel chega, e aí Samuel, tudo certo? Saul, tudo certo, tudo certo. Executou a ordem, mas eu ouço o balido de gado. E aí Saul diz, não, é o soldado que quiseram pegar aí e tal, então eu deixei eles.
O líder, ele é o líder. Ele era o líder. E aí então, ou seja, de repente, vê lá Agag, né? Ah, tá tudo tranquilo, o rei Agag já passou o furor. Tô bem, maravilha. Só que, irmãos, Samuel, ele pega a espada e decepa aquele homem. Na frente todo mundo mata, despedaça ele. Assim como você desfilhou muita mulher, a sua mãe vai ficar desfilhada também. Então você percebe que realmente aí você fala, Deus era muito mau. O mesmo Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Claro que é, irmão. Claro que é. Sim. Sim. Justamente. Porque justamente é o seguinte, olha, irmãos, todas as nações que Deus terminou, você sabe por que Deus terminou aquelas nações? Lembra de Nínive? Só um exemplo, Nínive. Nínive, Deus quando manda Jonas lá, porque o ápice do pecado daquela nação chegou no ápice. O pecado daquela nação chegou no ápice. E aí então Deus fala, olha, vai lá e fala, se não arrepender, vou trazer juízo. Mas aí o povo se arrependeu. Deus ainda manteve aquela nação 100 anos. Depois de 100 anos, Deus destruiu aquela nação. Babilônia, Deus permitiu que Babilônia viesse sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus pecou. Só que Deus não queria exterminar o povo de Deus, dar uma lição no povo de Deus. E aí usa uma nação pagã para que pudesse dar uma lição no povo de Deus. Só que a nação babilônica já estava no ápice do pecado. E aí Deus pega e destrói aquela nação também. Vai destruindo os assírios, vai destruindo ali, ou seja, os filisteus, vai destruindo todas as nações. Por quê? Porque Deus deu oportunidade. Agora você vai perceber o seguinte, Moabe, você vai ver Raabe, você vai ver em questão que eram pessoas que eram de outras nações, mas que Deus poupou. Por quê? Porque se arrependeram ao Senhor. Então, a desobediência, irmãos, é algo que realmente fere a Deus, fere a nós, e nós precisamos obedecer. Obedecer é sempre melhor que sacrificar. Amém? Então, mesmo depois da queda, Davi buscou a Deus e levantou um altar a Deus. A queda pode acontecer, irmão, mas não permaneça na queda. Levante-se, edifique um altar ao Senhor e siga em frente, irmão. O altar aponta a Cristo, nosso sacrifício perfeito, amém? Ou seja, a gente vai ver no Antigo Testamento, depois desse acontecimento, Davi levanta um altar em homenagem a Deus, e esse altar, ou seja, aponta para Cristo, o sacrifício perfeito. Ele é quem limpa o coração e expulsa o maligno. O versículo para deixar para a nossa conclusão. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Amém? Então tomemos cuidado, irmão, tomemos cuidado com essas artimanhas do inimigo. Ou seja, o orgulho, desobediência e incredulidade. Tomemos cuidado, porque o inimigo não brinca em serviço. Amém? Que nós possamos estarmos sempre, irmãos, vigilante, constante diante do Senhor, diante das artimanhas do inimigo, para que a gente possa realmente vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Lembre-se que Ele não respeita animais, criança, posicionamento, Ele não respeita nada, irmão. Ele veio senão a roubar, matar e destruir, mas nós confiamos em Deus, e Ele diz no Salmo de número 30, e não me lembro ao certo, 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Amém? Ao nosso lado, nós não vemos, mas acampa o anjo do Senhor e nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém? Que Deus abençoe. Vamos colocarmos em pé. Deus abençoe a todos. Amém? Sexta-feira segue a nosso quarto elo da nossa campanha, em busca daquilo que se perdeu. No sábado nós temos o convite para nós estarmos indo, os jovens, né? É a festividade dos jovens lá no São Cristóvão, no Congresso dos Jovens. E domingo, irmã Eline, cadê a irmã Eline?
Domingo é culto da família e a IBD, de manhã. Amém. A diaconisa Eline, devido a nós ter terminado a revista, então, ou seja, nós vamos fazer uma consagração no domingo. Amém? Vamos vir no horário da escola bíblica dominical mesmo, normal. Depois, quando for terminar, a gente vai trazer um cafezinho. Um cafezinho, um pãozinho, e depois nós vamos lá tomar um cafezinho para nós entregar a nossa consagração. Cada um traz uma coisinha, tá bom, irmãos? Amém? Depois nós iremos colocar no grupo lá também, tá? Para que nós possamos estar avisando a todos os irmãos. Isto, irmão, amanhã também nós temos um convite lá no Jatobá. Nós temos um convite, nós vamos estar lá ajudando a nossa congregação lá, né? O nosso irmão convidou nós para nós estar fazendo um culto lá. Isto lá, amém? Então aqueles que desejarem e puderem estar indo conosco, vai ser bênção, amém? Vai ser bênção. Acho que nós podemos sair daqui, que hora mais ou menos? Umas 15 para 7? Acho que umas 15 para 7? É 7h30. Meu irmão? Mais ou menos, né? Umas 15 para 7, né, meu querido? Para que a gente possa chegar lá umas 7h15, 7h20, mais ou menos, né? Então tá bom, bem? Aqueles que desejarem estar indo conosco, amém? Vai ser bênção. Nossa congregação lá no Jatobá, irmãos. Ore pela congregação do bairro Jatobá, tá bom? A congregação do bairro Jatobá está precisando muito de uma intervenção divina, né? De Deus, para que Deus possa enviar ali obreiros, almas, amém? Para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Então, nessa oração, vamos orar pela nossa congregação do bairro Jatobá, todas as congregações, amém? Mas a do bairro Jatobá está precisando mesmo de uma intervenção do Senhor, amém? Vamos orar? Querido Senhor e amado Deus, nós queremos agradecer, ó Pai, por esta palavra, por esse momento, ó Deus, que o Senhor concede a nós. Senhor meu Deus, nós oramos, ó Pai, nesse momento pela nossa congregação, a nossa irmã congregação lá do Jatobá, Senhor. Deus, que o Senhor possa levar ali almas, que o Senhor possa trazer um despertamento, que o Senhor leve o Teu nome a ser glorificado, Senhor. Abençoe, meu Deus querido santo, aquela congregação, que ali seja um celeiro de bênção, que ali seja, ó Pai, um lugar de adoração ao Teu nome, que a alma se renda aos Teus pés, Jesus. Querido Pai, nesse momento nós estaremos voltando aos nossos lares, que o Senhor nos guarde, Pai, nos livre